E quero convidar agora, nos honra com a presença, o nosso moderador Rafael Vale da Cober, que vai então moderar o nosso painel. E eu já vou passar então a palavra para o Rafael Vale. Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado. Parabenizar aqui os palestrantes, né? O Guilherme, ele gravou, né, a fala dele, mas eu vou só falar que aquele projeto que ele mostrou há pouco de telhas solares é algo muito interessante que chama muita atenção. Eu não sei se o Felipe tem dados sobre isso, eu ia perguntar isso para o Guilherme, mas deixo aqui na mesa a questão de que quantos % já usam aquela telha? Porque eu particularmente nunca vi. Eu sou advogado também, eu fundei a cooperativa lá no Pará em 2016, milito nessa área um pouco, mas nas minhas andanças eu nunca vi essa telha funcionando, eu sempre vejo em feiras. Então é uma curiosidade minha, já temos 2 que não viram. Essa é uma questão. Eu acredito que para a plateia foram muitas informações num painel só, né? Nós vimos aqui muitas coisas e que são fatores relevantes para você poder vender. Eu vou começar mais para frente com a questão da transparência, que foi falada. A transparência eu acho que ela é importantíssima e é muito difícil para quem está nesse mercado, seja até a médio tempo, se não tem uma compreensão concreta da conta de energia, da parte tributária e regulatória ou da parte técnica, vender bem o produto. Porque se você não entende o que você está vendendo, você, a hora que pegar um consumidor, que eu acho que foi a Iná que falou, que é aquele abelhudo, eu acho que foi a palavra que você usou, que é aquele consumidor casca, aquele que pergunta muito o cliente, e que concordo contigo, é um bom cliente, você vai perder a venda, por ausência de uma preparação correta para que você possa efetuar essa venda. Eu queria, antes de passar para eles, fazer uma pergunta aqui para a plateia. Quem está no mercado elétrico há mais de 20 anos? Por favor, levanta o braço. 10 anos, pessoal. Tá bom, é suficiente. Então a gente vê que realmente são pessoas novas no mercado que é novo, e concordo 200%, vai se manter em pé no próximo tempo, sim. Não tem erro a geração distribuída, seja na colocação do Felipe, comparando aqui com o investimento, ou seja, na questão que o Einá colocou de você ter um marco legal hoje, ter diminuído o payback, mas que vai continuar tendo um benefício, até porque todos nós consumimos e continuaremos consumindo energia até o final de nossas vidas, tá bom? Então, eu quero primeiro, vou começar com o Felipe. Eu queria uma dúvida minha, Felipe. Você falou aquela questão Primeiro, parabéns, eu desconhecia a estrutura toda, eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia, muito bom mesmo, fiquei muito bem impressionado, né? Mas você falou daquela pintura de branco, né? E você falou um número 10%. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e sobre o mercado de microinversores que você falou também, né? Eu queria saber se vocês têm dados hoje das vendas de vocês, quantos % já são microinversores e aonde se aplicam os microinversores, que eu acho que é uma dúvida que é importante a plateia ter isso sanado. Obrigado pela pergunta, Rafael. Com relação à questão dos microinversores, começando, né? A gente demorou muito em entrar nesse mercado, era uma demanda do mercado, microinversores, mas a gente demorou a encontrar uma empresa com bastante bancabilidade, como a gente encontra nos outros fornecedores que a gente trabalha, né? A gente tinha muito receio com relação à comunicação, né? A maior parte dos microinversores trabalham com Wi-Fi ou Zigbee, né? A nossa comunicação é via PLC. O que significa isso, pessoal? Power Line Communication. O próprio cabo elétrico transporta dados. Então, isso diminui bastante, mitiga muito o risco de atenuação do sinal, tá? E com relação à taxa de falha, conforme eu comentei, né? Muitos microinversores, existem muitos fabricantes, tá, pessoal? Muitos microinversores têm taxas de até 6%. O nosso é garantido 0,05%. O que significa isso? A cada 10 mil microinversores, no máximo até 5 podem falhar. Então, para quem não quer ter dor de cabeça, é uma solução bastante recomendada, tá? Principalmente para instalações residenciais. A outra pergunta foi, desculpa. Oi? Do albedo. Então, a questão do bifacial é um tema bem polêmico, né? Se realmente o bifacial gera mais energia, quantos % a mais de energia, em quais condições.
A gente tem testado bastante isso no nosso laboratório, simulando diferentes tipos de albedo, né? Que é o índice de refletividade da superfície do solo. Então a gente está testando com concreto pintado de branco, está testando com manta, está testando com brita, está testando com areia, para ter condições e propriedade para falar com o mercado, né? Como você falou, é fundamental a transparência e a verdade. Então, como eu disse antes também, tudo que a gente vende, a gente testa primeiro dentro de casa, tá bom? Obrigado, Felipe. Aí a importância de quem for procurar não é puxando o saco, mas é porque nós vimos há pouco aqui, a empresa tem realmente laboratórios instalados, tem equipe técnica, e isso é muito importante para quem está aqui na ponta fazendo a venda. Antes de passar para a plateia, o Einar, eu acho que vai concordar comigo, que na nossa profissão também nós temos muitos colegas que não entendem o mercado elétrico ainda, né? E aí acabam aventurando, já que o advogado, via de regra, ele acaba sendo um generalista quando sai da faculdade, e acaba indo para o setor elétrico e também levando uma mensagem não muito transparente e uma mensagem, às vezes, que acaba confundindo, afastando o investidor, o cliente, desse mercado da geração distribuída, né? De você produzir sua própria energia. Eu queria te perguntar o seguinte, qual é, hoje, na tua visão jurídica do mercado de GD, quais são assim os pontos de atenção maior, seja positivo ou negativo, para quem for fazer uma venda? Qual seria uma mensagem que você deixaria aí focada no fator de venda? Porque é importante a pessoa ter essa parte jurídica. Eu imagino que, como eu perguntei há pouco, como são pessoas novas no setor elétrico, a maioria não sabe nem, às vezes, o que é uma CDE, como tu falaste, né? E a nomenclatura excessiva que tem o setor elétrico, né? Se você for ver, o setor elétrico é uma sopa de letrinhas. Quem não é do setor elétrico vai ver várias siglas lá e não vai entender. Então, qual é, juridicamente falando, uma recomendação, que os pontos de atenção, sejam eles positivos ou negativos, que sejam importantes na sua visão para vendas em GD? Lembrei aqui de algo, só para... O seu cliente, ele acessa o YouTube, acessa as mesmas plataformas e tem muita gente falando sobre esse setor de geração distribuída, né? E tem o lado bom e o lado ruim da tecnologia. O lado ruim da tecnologia é que ele deu voz a todos. E essa democracia, às vezes, ela não é tão boa, porque pode ter muita informação errada, informação ruim. Então, você vai ser, aí na sua vida profissional, certamente colocado aí em desafio para combater alguma questão e por isso da importância de ter esse conhecimento. Mas, respondendo aqui a provocação do querido Wagner, eu acho que amanhã eu devo falar também pela BGD sobre contratos, mas dando aqui um aperitivo sobre o tema, eu acho que vocês que estão na linha de frente sobre o aspecto jurídico, é importante que vocês saibam exatamente o que vocês estão vendendo. Você está vendendo gerador fotovoltaico? É seu gerador fotovoltaico ou a venda vai ser direta da Fortileve? A garantia está sendo dada direto pela Fortileve ou está sendo dada pelo fabricante? Qual que é seu papel nessa relação? Entender exatamente que tipo de serviço você está prestando faz muita diferença para você também não atrair passivos, porque lá na frente, se der algum problema, o cliente vai olhar lá a proposta, o contrato que você deu para ele, e ele vai reclamar de você quaisquer questões, a depender de como que você está fazendo essa venda. Então, é importante a transparência, explicar que essa venda está sendo feita por um distribuidor sério, não por qualquer empresa. A empresa está aí há longo tempo no mercado, que esse equipamento, o microinversor, é dos Estados Unidos, de gente ligado à empresa XPTO, que esse módulo, ele, na verdade, é ranqueado anualmente na última pesquisa Tier 1, Tier 2. Então, saber exatamente o que você está vendendo. Eu já tive aí algumas empresas com calça curta, aí, porque prometeu geração, aí a geração não foi entregue, aí o cliente foi para cima dela. Então, o integrador não tem como gerar, não tem como prometer geração, ele não controla o som, não tem todo o conhecimento técnico desses equipamentos. Então, acho que isso é algo que tem que ser bem analisado. E o segundo ponto, que aí acho que nesse momento que a gente está vivendo, é ter muito cuidado de prometer milagre. A gente está vendo aí
um grave problema em homologar, pedir acesso à rede da distribuidora, homologar sistemas e conexões. Então, acho que isso a gente tem que deixar o cliente muito ciente. Ontem mesmo estava contratando um sistema para o meu sogro, um instalador sério, falou, não posso te garantir até novembro, porque eu queria que gerasse energia para o meu sogro agora, no verão, que é uma casa de praia dele, e o integrador foi muito sério, olha, não te prometo em menos de 6 meses, porque é isso que está demorando aqui a distribuidora para trocar medidor e todos os embaraços. Então, a gente tem que ter ciência de que está tendo um choque grande com as distribuidoras e que a gente talvez tenha que tomar algumas medidas judiciais, né, contra a distribuidora, ou regulatórias perante a ANEEL. Então, tomar muito cuidado de não prometer sonho. Obrigado, Hernani. Eu vou, antes de abrir para a plateia, foi muito boa a colocação. Não é Hernani, é Einá. Você me chamou de Wagner, eu confundi também. Enfim, Einá. Não, mas foi sem querer. Bem, mas uma questão que você colocou são as fake news, vamos colocar assim, que está aí disponível na plataforma, né? Então a pessoa vai e pesquisa e entra, às vezes, um anúncio lá, e a pessoa tem aquilo como verdade. Como todos nós hoje vemos que a maioria das pessoas hoje não sabe quem é o juiz da sua cidade, mas sabe quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí nós, advogados, sofremos que todo mundo entende o que é constitucional. Isso é inconstitucional. De caramba, o pessoal todo, de repente, com acesso à informação, ficou todo mundo especialista. Então, pessoal, muita atenção novamente nessa questão de quem você for consultar e que mensagem você vai levar para frente. Não é porque está na internet que é verdade. Bem, abra para a plateia para perguntas, por favor. É só levantar o braço, temos 2 lá. Por favor, identificar e direcionar a pergunta. Obrigado. Boa tarde a todos. Se puder, eu queria fazer uma pergunta para cada. Possível? Possível. Eu queria ainda sobre as telhas lá. Eu achei bem interessante, até visualmente muito, muito legal. Apesar de morar próximo a Jataí, não tinha ideia que tinha um sistema dessa característica lá. Mas, enfim, eu queria que, se você pudesse me responder, o custo comparado a telhado convencional com placa solar. Eu imagino que seja mais caro você instalar as telhas do que fazer do sistema convencional como habitualmente a gente instala. Só uma questão, a resposta vai ficar prejudicada porque foi do primeiro palestrante, do Guilherme, então ele não está, foi gravado dele. Tá. Tá bem? Então, entendi. Por favor, passa. Eu queria saber sobre, você mencionou sobre a questão lá do novo marco, dia 6 de janeiro lá. Eu tenho a dúvida seguinte, que se a gente homologar o projeto na concessionária, a gente tem 120 dias para executar o projeto. Se o projeto for homologado antes da data e eu executar depois, fica valendo a homologação do projeto ou a execução dele? Não sei se você sabe. A regra da manutenção é que a solicitação de acesso seja até o dia 6 de janeiro de 2023. É a solicitação de acesso. Mas o que eu estou vendo pelos nossos clientes, a gente atua mais com mini geração, não micro. Mas os nossos clientes estão tendo sérios problemas com distribuidoras, que bate lá a solicitação de acesso e a distribuidora ou não responde, ou quando responde, vem com uma solicitação adicional que não tem pé nem cabeça. Então fica aquela coisa picotada. De modo que esse nosso cliente grande, ele não quer correr esse risco de solicitação de acesso protocolado. Ele quer o parecer de acesso na mão, né? Para ter a segurança que a distribuidora amanhã vai falar que faltou não sei o quê, então não quero esse problema lá na minha frente. Tá? Mas, de fato, seguindo a lei, respondendo tecnicamente a sua pergunta, solicitação de acesso até o dia 6 de janeiro de 2023 e a homologação pode ficar para depois. Né? Você vai ter o parecer de acesso, mesmo que você não conecte ali, prazo máximo são 12 meses. Você vai conectar em 12 meses para a usina solar, né? Mas mesmo que você não conecte, você assinando o contrato perante a distribuidora, você tem seu direito adquirido. E se a distribuidora, no limite, se der algum problema sobre solicitação de acesso, aí tem que ir para ação judicial mesmo, fazer o trabalho com o seu time aí muito bom, protocolar, às vezes, até mesmo por AR, aviso de recebimento via Correios, para não ficar aquela história, não, falei por telefone, né?
mandei um e-mail para uma pessoa que não era o responsável. A gente não controla. Hoje pega a empresa que tem, sei lá, quantos funcionários embaixo de vocês, criar esse script de atuação. Boa tarde, o meu nome é Hélio. Então, muito se tem falado aí sobre Mercado Livre e surgiu uma dúvida que eu acho que pode ser de todos. Na questão do Mercado Livre, a primeira pergunta seria se a gente pode negociar energia com consumidores de outros estados, tá certo? E no caso assim de uma fazenda solar ou de um parque solar com 10 megawatts de energia gerada, esse excedente, nós teríamos que achar esse consumidor no estado ou, volta à pergunta inicial, poderia ser em outro estado, em outra concessionária. Como ficaria isso aí juridicamente? Tá? Essa é a minha pergunta. Bom, uma usina de 10 megas, ela já não é geração distribuída. Só para a gente dividir aqui as coisas, né? O limite da geração distribuída atualmente é de 5 megas. A partir do ano que vem, ele é reduzido para 3 megas. Então, geração distribuída, a gente nem fala de usina desse tamanho que o senhor colocou, tá? Então, você tem eventualmente um interessado em construir uma usina de 10 megas dedicada para o mercado livre de energia. Aí já não é nem excedente. Tudo que ela gerar de energia, ela vai botar a venda no Mercado Livre. E dentro do Mercado Livre, ela pode vender para outros estados. A questão é que tem que ser analisada, e aí eu não sei nem fazer essa conta aqui agora, mas você vai ter que analisar submercados. Porque se você gera na região sudeste, o preço da energia no nordeste é outro. E aí você vai ter diferenças de preço. Então não dá, a conta não é, olha, a tarifa aqui da distribuidora de Palmas é, sei lá, R$1 cada quilowatt. Na venda do Mercado Livre não vai ser R$1 o quilowatt. É outra precificação. Certo? Tá bom? Opa, bom dia, tudo bem? Sobre o RAID especificamente, né? Ele sempre foi utilizado em GC e agora existe a possibilidade de utilizar o RAID em GD, mini geração. Queria ouvir um pouco mais sobre esse assunto especificamente. Bom, o RAID, ele foi muito discutido. Eu tenho até um artigo, se digitarem meu nome, RAID, Einar Tribu, vocês vão ver que eu escrevi esse artigo há anos atrás. Eu entendia que deveria ser aplicado o RAID para geração distribuída, porque quando você vai ler a lei do RAID, fala que o RAID é para ativos de infraestrutura em irrigação, portos, energia, ferrovias e energia. Não falava energia, Mercado Livre, geração distribuída, até porque a lei é de 2008, se eu não me engano. E a geração distribuída é geração de energia que está ajudando na infraestrutura do país. Tanto é que a EPE incluiu todo esse potencial de geração distribuída no potencial de energia do país. Mas, fato é que o Ministério de Minas e Energia trouxe a informação formal. E aí, o Ministério de Minas e Energia publicou, não lembro aqui qual foi o ato exatamente, mas publicou que geração distribuída não era considerado ativo de infraestrutura, basicamente porque geração distribuída não tem outorga. Tá? Geração centralizada, tanto o mercado regulado quanto o mercado livre, tem outorga. E fala um pouquinho o que é o RAID antes, né? O colega ali já está mais avançado, sabe que é o RAID. Então, todos esses projetos, essas usinas grandonas aí que tá vendendo energia no Mercado Livre ou vendendo para a distribuidora, que a distribuidora compulsoriamente compra energia, o RAID é uma desoneração onde o governo federal abre mão do PIS e COFINS num total de 9,25. 9,25 é 1,65 de PIS e mais 7,60 de COFINS. O governo federal abre mão de quase 10% para que barateie esse tipo de infraestrutura que é bom para o país. De novo, não só energia, mas irrigação e coisas estratégicas. São 5 itens, tá? Irrigação, portos, ferrovias, energia e saneamento básico, se eu não me engano.
E, infelizmente, isso não foi agraciado para a geração distribuída, quando questionado, desde quando importação. Tudo muito lindo, maravilhoso, mas nada está acontecendo, por enquanto. O Ministério de Minas e Energia precisa abrir ainda um portal para que esses acessantes, esses interessados no desconto do REIT, possam pedir, fazer esse pleito. O Ministério de Minas e Energia colocou aí em off que isso deve acontecer nos próximos meses, mas enquanto não acontecer, ninguém consegue usufruir do REIT. Tá? Obrigado, Einar. Pessoal, vamos ter que encerrar, né? Então, eu quero agradecer novamente e deixar, antes do agradecimento, deixar 3 alertas para vocês, né? Viram aqui que já tem a Forte Leve, laboratório, com muita coisa bacana aí, a parte rural também, a parte de bombas, né? E também o doutor Einar, que fez uma brilhante apresentação, colocando aqui temas muito modernos e a importância de vocês terem também uma assessoria jurídica séria, competente e específica no tema, tá? Procurem a BGD, qualquer dúvida. Muito obrigado a todos e uma boa tarde, um bom almoço. E agradecemos a esse painel sensacional aos nossos convidados, ao Guilherme Nagamini, que esteve conosco, não estava presente, mas o vídeo perfeito, o nosso agradecimento, o Felipe Ferraz, também obrigado, e também o Einar Tribucci. Também agradecemos ao Rafael Vale da Cooper. Obrigado, senhores, pela participação.